qualquer outra coisa, por estar passando alguma dificuldade. Porque muitas pessoas só, por exemplo, vou fazer uma entrevista aqui com você sobre religião. Qual é o seu nome? Meu nome é Deise. Então, Deise, qual é a sua religião? Eu não tenho exatamente o que é minha religião, porque eu não sou nem evangélica e nem católica. Como você se chama? Maiara. Então, Maiara, eu vou fazer umas perguntas aqui sobre religião para o documentário, tudo bem? Qual é a sua religião? Atualmente evangélica. Até os 15 anos, minha religião era católica. Após eu ter passado por uma experiência vindo da Bíblia, eu mudei o contexto. Eu sempre andei na igreja católica, desde pequena. Aí, depois de ter passado por essa experiência, eu mudei totalmente. Eu não ando em igreja nenhuma. Quer dizer, eu ando, se me convidarem, vamos nessa igreja, vamos naquela, eu vou. Mas não tenho religião própria. Então você não Só tem acredito em religião. Deus mesmo. A religião é católica. Católica, então você acredita em Deus, né? Com certeza. E qual religião você segue? Assim, por que a sua religião é a certa? Eu olho assim, não estou dizendo que a minha é só a minha correta, mas todos são corretos conforme cada um pensa, entendeu? Eu vejo nesse ponto de vista. Então, como você se chama? Duda. Então, Duda, meu nome é Bruno e eu vim fazer uma entrevista com você aqui sobre religião, tudo bem? Tudo. Para você, por que a religião que você segue é a correta, é a certa? Pra mim não é certa ou a correta. Tudo que envolve Deus, pra mim... Como é seu nome? Gabriela. Então, Gabriela, qual é a sua religião? Posso dizer que no momento eu não estou participando em nenhuma religião. Eu vivo mais com a minha fé. Então você não é ateu, mas também não segue nenhuma religião. Não. Mas como assim não segue nenhuma religião? Eu sempre disse que para ter fé em Deus ou qualquer outra coisa, não precisa ir numa igreja ou em qualquer outro lugar. Precisa você estar bem com seus pensamentos, estar bem com Deus, com a sua vida. E sobre as pessoas que frequentam a igreja só para tentar um salvamento, quando, por exemplo, um filho está roubando, está matando, aí vai para a igreja pedir salvamento, pedir a Deus que cure uma doença ou que tal. Qual é a tua opinião sobre isso? O que tem a dizer sobre eles, um conselho, alguma coisa? Eu acho que eles não deveriam nem começar a ir para a igreja, né, por um motivo assim. Cara, pra mim, as pessoas têm que entrar na igreja para servir a Deus, não por um motivo, assim, que tem, meu filho tá doente, eu vou para a igreja para poder ver se ele melhora. E se ele não melhorar? E se ele melhorar e você sair da igreja? Aí essa parte ele vai colocar a culpa em Deus. Pois é. Casamento. E o que você tem a dizer sobre essas pessoas que fazem sexo antes do casamento? Aí, aqueles que faz antes, né? Isso, antes do casamento. Antes do casamento. Aí ele não tem conhecimento de nada. E qual é o meio de chegar nesse conhecimento para ter um rumo para seguir? Buscar a Deus, em primeiro lugar, em uma igreja, não importa qual for. Se estiver pregando a palavra de Deus. Mas muitas pessoas falam que não precisa ir à igreja para servir Deus. Deus está dentro do nosso coração, não na igreja. Mas ele fala, me buscais. Se eu ficar só em casa, assistir televisão, eu chego. Não, mas eu tenho Deus no meu coração. E se eu não vou nem no tempo dele para ouvir a palavra dele? Porque nós precisamos ter o conhecimento. Se eu pego um livro, eu não entendo uma coisa, não vou perguntar ao professor. É a mesma coisa. E sobre o casamento gay, lésbico, o que você tem a dizer sobre isso? É a favor, é contra? Não sou contra, porque cada um sabe o que é, cada um tem suas escolhas. Mas Criticar pra quê? Mas como você mesmo disse que é evangélica, isso não impede nada não, porque Deus, para a sua religião, Deus criou o homem para se casar com o homem e a mulher para criar um filho, para gerar seus ancestrais, umas coisas assim.
Pois é, o certo era homem com mulher, mulher com homem, né? Mas como surgiu isso, tem que aceitar, né? Não vai matar, não vai fazer nada contra eles, só tem que aceitar. Mas os filhos dele, assim, você não acha que não vai prejudicar na vida deles? Certamente no futuro, né, vão se prejudicar muito, porque vão sofrer muito preconceito, é o que mais, né? Bullying, preconceito. Mas mesmo assim você é a favor? Sou a Não contra favor, nada? não sou Nem contra. a lésbica, nem o Nem a gay? lésbica, nem gay, nem nada. Ok. E qual a sua opinião sobre o divórcio? Você foi casada não, né? Não. Qual a opinião sobre o divórcio? Bom, eu não, como eu não fui casada, né, não sei muita coisa disso, mas muitas pessoas, o motivo do divórcio quando as pessoas se casam, porque muitas se casam assim, antes do tempo de conhecer a pessoa. Primeiro tem que ver o namoro, depois conhecer através do namoro, né, e tudo mais. Conhecer direito, saber se é essa pessoa certa e tal. Mas não, as pessoas não buscam primeiro isso. As pessoas, tipo, tá numa noite, amanhã já vai casar. Que Deus não deixou o homem vai ficar com o homem. Mas eu não sou contra. Nada contra. E qual a sua opinião sobre o divórcio? Você não é casada, não tem muita experiência nisso, mas você deve ter algo em mente. É assim, eu não sou casada, não tenho muita experiência disso. Mas, tipo assim, tem muitas pessoas que se apressam pra casar. Às vezes não é um casamento que dá certo, aí vai e se divorcia. Mas é bom a gente esperar um pouco Às vezes pra a pessoa ver casa se... com errado, né? Aí só se arrepende no futuro. Pois é. Cada pessoa tem uma opinião sobre o sexo, depois e antes do casamento. Qual é a tua opinião? Bom, se as duas pessoas têm vontade e sentem um prazer pela outra, não vejo por que não fazer. Mas você é a favor ou contra? Porque, Sou a assim, favor. eu acho que todo mundo gostaria de ter uma mulher só pra ele, pra tirar a virgindade com ele, depois do casamento só pra ele. Tu gostaria disso ou tanto faz pra Hoje em dia não existe mais essas coisas não. Mas tu gostaria, né? Claro, mas hoje em dia não existe mais isso de fazer relação só depois do casamento não. E você, e você que sim, que acredita em Deus, o que tem a falar sobre os ateus, pra quem não acredita em Deus? Eu não tenho nada contra, né? Eu não vou obrigar ele a seguir a minha religião, sendo que ele tem a dele, que ele não acredita. Mas claro que eu não vou criticar também. Então você tem muita fé, né? O meu foco é só dele lá de cima. Então você tem muita fé. Pois é, amém. Obrigado. Fé é uma coisa que a gente sempre tem que ter. Não importa se a gente tá nas dificuldades ou não. É sempre ter que ter fé. Vi muitas coisas acontecerem com quem brincou, ou com quem caçoou da palavra de Deus, e isso eu não aconselho. Muitos têm fé. Muitos têm fé, mas também a maioria vão para a igreja sem ter fé em Deus. Só busca um meio de se livrar de pecados. Mas isso, pensando assim, eu vou para a igreja, vou frequentar a igreja, vou ler a palavra de Deus, para que na outra vida eu passe direto, eu não sofra nem nada. Mas é idiotice isso. Então, assim como tem na Bíblia, como Deus passou por geração em geração. Mas como pode acreditar num simples livro, sendo que aqui tem tantos livros aqui, por que você acredita nesse? Como eu falei, minha religião me ensinou daquele jeito e eu sigo daquele jeito. Porque tem duas teorias, que é a teoria da evolução e a teoria da criação. Por que tu acha que a tua é certa? Eu acho que a tua fé é muito mais grande do que a da evolução, né? Porque antes de ter a teoria da evolução, já existia a teoria da religião. O que você acha das pessoas que culpam Deus por tudo? Por ter sido acidente ou por momentos ruins da vida? Eles sempre culpam Deus. Não pensam que talvez sejam eles a própria causa. Só colocam culpa em Deus. Olha, Deus ele não é culpado de nada. Você que é responsável por seus próprios atos. Deus ele apenas permite aquilo aconteça conforme os seus atos, conforme o que você faz. E tudo acontece por permissão dele, você não deve culpar ele de nada, porque ele não tem culpa. Então você acredita totalmente em Deus. Totalmente. Eu já participei da Batista por um período, e aí eu saí, já depois voltei à Católica, e assim. Pois é, mas a maioria acredita mais na ciência. Eu não acredito na ciência. Até porque nessa ciência ninguém provou mesmo, né? E nem que Deus existe nem provou. Pois é, mas eu acredito em Deus. Para a sua igreja que você está? Sim, pra igreja porque. Porque. De novo. Não, você começa
começar tudo de novo, não. Não, mas eu errado aqui já. Não, mas Por quê? eu preciso ter... Por quê? toda hora Por não. quê? Vai dar pausa. Por quê? Não, tu fala um pouco mais alto. Ele mandou Não, mas foi legal. Tipo, por quê? Por quê? Você ia dar um extra, né? Eu gravei tudo, ó. foca. Deixa eu pegar a foca lá. Vamos, Bruno, vamos. Tu tá tão caladinho na vida da outra lá. De jarra, é isso mesmo. Eu já tô gravando faz tempo. Maiara. M-A-I-A-R-A. Fala mais alto. Pedra no porra. Então, Mayara. Fica assim. Calma aí. Só que é uma... Então, Mayara, qual a sua opinião entre os